Vai chegar a sua hora, tá bom? Vai ter que aproveitar essa oportunidade, porque tem uns que eu começo a conversar, saio, depois respondo, mas vou responder todo mundo. Queridos, então já começou a gravar agora. Shalom, para quem vai assistir a aula gravada, que o Eterno te abençoe. Hoje eu queria iniciar o discipulado, mas lendo para vocês uma passagem que não está nos slides do discipulado. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Hoje estamos iniciando aí uma série, né? Uma série de ministrações. E dentro de toda essa dinâmica de série, chamada Deixe o Meu Povo Ir. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre prisioneiros de mente. Gente, essa matéria ela é muito importante, então não se distraia. Pega aí papel, caneta, para que você escreva. Bíblia, gente, tem uma geração que quer aprender sobre libertação, mas não é comprometida com a palavra. Libertação é palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele. Ele é o libertador, ele é a palavra, a verdade que nos liberta. Então, não se envolva em reuniões de libertação onde não tem palavra. E nem seja aquele que não tenha Bíblia na mão para conferir. O que eu tenho para liberar hoje é aquilo que eu tenho como revelação do Senhor, mas não deixe de fazer conferência na palavra, amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Isaías 42, o Senhor nos trouxe essa clareza na escola do reino e eu tenho reafirmado isso. E hoje eu quero declarar aqui, né, mais uma vez, essa palavra. Isaías, capítulo 42, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na minha versão, diz assim: há muito tempo estou calado, permaneci quieto e aguentei. Agora vou gritar, como a mulher que dá à luz, vou gemer e suspirar. Eu vou ler em uma outra versão aqui também. Diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, afando e arquejando. O Senhor está declarando isso. E eu quero que você entenda, nesse tempo, nessa janela profética, o Senhor está aumentando o nível da intensidade da revelação nesses últimos tempos a respeito do Filho. Mais do que nunca, o Filho será manifestado com clareza sobre novos níveis de revelação. Você que é pastor, ministro da palavra, ministro de adoração, entenda isso. Manifeste o Filho, pois o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, ele nos levará a novos níveis de entendimento, para que nós possamos proclamar para um povo: deixe o meu povo ir. Amém? Eu queria então dar início para a nossa aula de hoje, mas compartilhar com vocês algo. Hoje vocês, né, que não fazem parte do discipulado, se sintam em casa, ao nosso discipulado geral. Cassiano, como que eu faço parte do discipulado? Gente, as reuniões são feitas às segundas-feiras, tem todo um planejamento. Só que não é um discipulado aberto, é um discipulado fechado. Para quem? Para quem é ex-aluno aí, né, fez parte de alguma turma, ou que está em formação em alguma das nossas turmas. Escola do Reino, Libertadores Adulto, Infantil, Start, enfim. É para você que quer aprender mais e quer ser cuidado. É um tempo de cuidado também. Amém? Hoje comigo aqui no discipulado tem o Denner. Vou mostrar para vocês o boca de sofá aqui, né?
Shalom, povo, boa noite. Shalom, boa noite. Bem, queridos, vamos orar. Eu queria hoje chamar a Eliane para esse tempo de oração, para conduzir a oração. Queridos, não é simplesmente uma liberação de entendimento, não. Hoje eu quero fazer uma renúncia com vocês. A cada discipulado dessa série, nós vamos começar a trabalhar um processo profundo de libertação. E hoje nós vamos clarear muito toda essa dinâmica. Amém? Amém, Eliane? Amém. Pode começar? Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, por tudo que eu sei que o Senhor já derramou sobre a vida do Cassiano e vai transbordar sobre nós. Pai, entregamos a Ti esse período de aula, Pai. Eu entrego ao Senhor, Deus, a vida do Cassiano também, Pai. Coloca os Teus anjos em cada casa, Senhor, que está aqui presente. Pai, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos selando os ambientes, Senhor, tocando em cada um que está aqui nesta aula, Pai, para que seja repreendido, Deus, toda distração, distorção de palavras na mente. Senhor, que eles sejam tocados e guardados, Pai, pelos teus anjos, ó Deus, e que o espírito de sabedoria venha sobre cada um, de entendimento e de conhecimento, em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti esse momento, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prisioneiros de mente. A primeira coisa que eu preciso clarear para vocês são acerca dos cárceres mentais. A gente já vai começar dentro desse ponto. Inicialmente, queridos, você precisa ter um entendimento de que a mente humana, ela pode carregar mais cárceres do que as cidades mais perigosas da face da Terra. Eu estou te falando, queridos, isso dentro de vários fatores. Que seja um fator espiritual, que seja um fator psicológico, que seja um processo de cura. A mente humana, ela pode estar cativa em diversos ambientes de prisões. Hoje, né? Talvez a sua área de atuação profissional é aí a psicologia, a psiquiatria, o psicanálise. E sabe isso com profundidade. As pessoas se tornaram prisioneiros de mente. Então, para que nós começamos a nossa aula hoje, você precisa ter entendimento de que os pensamentos denunciam o sistema que opera sobre a sua mente. Da mesma forma, os seus pensamentos vão denunciar os cárceres que você carrega. Existe um ponto muito crucial nesse processo. Pois o ser humano, ele pensa, e quando ele pensa, ele sente, e da maneira que ele sente, ele se move. Então vamos lá. Eu penso, eu sinto e eu me movo. Mas sobre qual ótica é formados os meus pensamentos? Sobre qual sistema opera a minha maneira de pensar? Então, são essas bases que nós vamos começar a confrontar hoje. Porque grande parte, queridos, das prisões que operam sobre a nossa mente são chamados cultura. E eu quero que você comece a notar isso. Cultura. A ótica que você caminha a sua vida cristã é sobre uma ótica da cultura do reino? Ou você vive, de fato, uma ótica humana, racional, que tenta interpretar as coisas do reino? Então, vamos lá. Para a gente clarear essa visão, o que é uma cultura? Qual é o conceito de uma cultura?
Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças, costumes de determinados grupos sociais. É incrível falar sobre cultura. Quem caminha conosco sabe, né? A gente vai pegando essa pegada um pouco evangelística, missionária. A gente já tem até uma próxima viagem marcada. Mas existem tribos, queridos, que faz parte da cultura as mulheres andar com os seios descobertos. Olha que coisa de louco. E quando chega uma mulher com o seio coberto, são mulheres mal vistas. É como pra gente, assim, uma mulher promíscua. E esses dias eu estava ouvindo uma história, pastora Cristina, de uma missionária que foi para uma tribo com um grupo de missionários, que foi aceito e tal, a tribo ainda aceitou. Só quando eles chegaram lá, eles ficaram horrorizados com a nudez. E para que eles não vivam, né, e tenham que tirar suas vestes ali, pensam com constrangimento, tá lembrado da cultura? Eles começam a ensinar e a proclamar para os índios a necessidade de se cobrir. E elas começaram a distribuir, pastora, blusas para as mulheres. Sabe o que as índias fizeram? Cortaram as blusas, gente, na altura do seio, para colocar o seio para fora. Eu estou te falando isso para você entender o que uma cultura faz. Para mim, quando eu vi isso, eu achei até engraçado. Mas sabe o que é interessante? O Senhor começou a ministrar o meu coração. Quantas vezes nós começamos a adaptar o reino mediante a nossa cultura? Tentamos adaptar aquilo que o reino de Deus libera sobre nós, mediante a cultura que nós carregamos. É a minha tradição, é a minha crença, é o meu costume. Isso é algo que vem de geração em geração, que se determina em um grupo. São, queridos, padrões sociais. Nós estamos pegando o nosso padrão. Aprenda uma coisa: o Senhor não está chamando, queridos, uma igreja brasileira para viver uma liturgia. O Senhor está chamando pessoas do reino, que carregam uma cultura do reino, que tem um reino inserido dentro de si. A palavra do Senhor, ela não precisa ser defendida, queridos. A palavra do Senhor é como um leão, só precisa ser solto. Libere a palavra. Libere a palavra que o Senhor inseriu dentro de você. Altere a cultura brasileira mediante a cultura do reino. Queridos, cultura. A cultura, ela é formada mediante um padrão de pensamento governamental. Então entenda, pessoas de autoridade, somente pessoas de autoridade, conseguem formar uma cultura. Cassiano, eu vim de uma família simples, mas que gerou uma cultura. Então calma, por mais simples que seja, um dia alguém se tornou autoridade para formar uma cultura. É uma linha de pensamento, de um raciocínio, que altere a maneira de todas as pessoas de se mover. Então, entenda isso. Existem alguns padrões culturais que vão formar cárceres. Então, a primeira cultura que eu quero falar com você é a cultura de massa. Estão conseguindo entender? Queridos, a cultura de massa. Nós estamos falando, queridos, de um conjunto de ideias e de valores que ao longo do tempo é desenvolvido. Eu até coloquei aí no material, né? Algumas fontes principais. A mídia, a notícia, a música ou a arte. É os pontos
mais precisos para se formar uma cultura em massa. Só que entenda uma coisa. Vamos pegar a música. Há anos atrás, queridos, existia um ritmo muito conhecido como lambada. Quem é da época da lambada, manda aí um miseriquema aí para mim. Manda um miseriquema escrito aí. Um miserifogo. Esse ano eu fiz parte da lambada. Gente, família tradicional ficou escandalizado com a lambada. O que eles não sabiam é que se levantaria o funk. Só que começou a onda do funk, que foi o quê? Claudinho Bochecha. De repente, começou a surgir umas canções, umas músicas, uns trem com treco. Tão coisado. E hoje, queridos, quando nós olhamos para essa geração, a gente não consegue separar o indivíduo da promiscuidade. Eles se fundiram. Observamos pessoas que se vestem, pessoas que se comportam sobre uma cultura em massa. Sabe como é que se chama? Princípio do principado. Gente, eu não ia entrar nisso não, mas eu não dou conta, eu não aguento. Você primicia, você tem uma vida de primícia. Eu não quero nem que você anote para não passar uma vergonha aqui, né? Só primicia quem tem uma vida de primícia, tá? Quem não tem uma vida de primícia nunca vai viver a essência do primiciar. Gente, a primícia é entregar o melhor, o primeiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabia que os principados também primiciam? O dia que o Senhor, ele começou a falar comigo, filho, os principados primiciam. Eu não ouvi isso de ninguém, o Senhor me ensinou e eu vou te ensinar. A primícia sacerdotal é entregue ao sacerdote. Então vamos lá. Eu, Cassiano, eu entrego a minha primícia para o sacerdote. É o meu melhor fruto. É ou não é? A minha melhor semente, o meu primeiro. Só que os principados primiciam. Eles entregam para essa geração o melhor que eles têm. É daí que vem uma onda promíscua de maneira violenta. Porque ele entrega para o homem o primeiro que ele tem. Então, quando nós olhamos assim, olha, já não tem como essa geração ser mais promíscua, essa geração se supera, porque o principado começa a liberar uma frequência e começa a inserir. Gente, isso acontece em massa, é uma liberação em massa. Então, eu estou falando de uma cultura que se forma em massa. É a marca de uma formação de um cárcere. Mas existe o segundo ponto, que é uma cultura erudita. Aperta o seu cinto aí. Uma cultura erudita. Gente, diferente de uma cultura em massa, a cultura erudita, ela é resultado de um conhecimento adquirido por pesquisa, por busca. Sabe como é que funciona? Conhecimento pautado no saber humano. Quem vive sobre uma ótica de uma cultura erudita, ela nunca vai buscar a palavra mediante a revelação do eterno. Ela se move por necessidade. Aprenda uma coisa. Quem se move por necessidade faz para dar certo. Quem se move por propósito faz porque tem uma palavra. Quem determina os seus passos é a necessidade ou a palavra que você carrega?
Se o que movimenta o seu ministério é a necessidade, ao povo tem uma necessidade, queridos, aprenda uma coisa: o que vai embasar o nosso ministério não é a necessidade de um povo, é a palavra que carregamos. É a palavra que nós carregamos. E qual é o desafio? É um povo que quer viver o reino de Deus pautado em um conhecimento humanista. E aí nós começamos a liberar um evangelho sem transformação. Então é o evangelho filosófico. Eu reúno uma sala hoje aqui, né? Com mais de 60 pessoas, como hoje na nossa aula. E eu começo a te levar uma linha de pensamento, mas que não te gera transformação de vida. Uma cultura erudita. Sobre essa marca, sobre essa ótica, eu já trago para você um terceiro nível de cultura. A cultura do reino. Cultura do reino. A cultura do reino de Deus é, queridos, a cultura que é liberada por intermédio do próprio Cristo, Yeshua. Pois o reino de Deus, queridos, é inserido dentro de nós através do Cordeiro. Cassiano, eu queria aprender sobre cultura do reino. Aprenda sobre o Cordeiro de Deus. Quanto mais você aprender sobre o Cordeiro de Deus, mais claro para você se tornará a cultura do reino. Pois no Cordeiro, nós encontramos toda essa essência do reino de Deus. Amém? Eu coloquei um versículo para vocês, de Romanos 14, 17. Quem poderia ler para a gente aí, por favor? Romanos 14, 17. Eu leio. Amém? Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que interessante. Quando nós entendemos, queridos, que de fato, o que a palavra do Senhor está dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, isso nos faz o entendimento de que o reino de Deus não se baseia naquilo que é simplesmente humano. Não é aquilo que se baseia no natural. Mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Entenda, o reino de Deus nos leva à justiça e o caminho de retidão, o descanso e a plenitude, o gozo e a paz no Espírito Santo. O reino de Deus em nós vai fazer com que, de fato, vivemos a plenitude da justiça, da paz e da alegria. O reino de Deus em nós. E aqui hoje a gente começa o nosso discipulado com a passagem, queridos, muito conhecida. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E quem vai ler para a gente aí? Vou ler. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Queridos, eu sei que é uma passagem até muito conhecida. É uma passagem até muito conhecida. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Romanos 12, 2 é o código de alteração de uma cultura. Que talvez a gente ainda flui uma cultura humanista, racional,
Só quando a palavra diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu quero trazer para vocês essa clareza primeiro do racional. Porque quando eu falo culto racional, logo talvez você pense, Cassiano, se é um culto racional, é um culto lógico e humanista. Só que a palavra, queridos, racional, no original, diz assim, alguns significados. Que pertence à razão ou à lógica espiritual que pertence à alma. Está falando, queridos, que até o nosso culto racional é sobre uma razão do espírito. É uma certeza do nosso espírito que segue a razão, a lógica. Amém? Então, só para você entender, o culto racional é sobre uma ótica de razão espiritual. E aí diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos lá. E não vos conformeis. Anote aí, conformeis. Conformeis significa aceitar, adquirir, tolereis e compactue. Olha que interessante que a Bíblia está dizendo. Não aceite, mas também não adquira. Não tolere, não compactue. Não seja complacente. É por isso que, desde o finalzinho do ano, eu tenho pontuado isso. O Senhor está quebrando cadeias de complacência no meio da igreja. Para mim não me indispor, eu prefiro me silenciar. Para mim não criar atrito, eu prefiro não falar. Queridos, essa cadeia ela precisa ser quebrada. Pois quando eu entro em complacência, eu me conformo, eu aceito. Eu tolero, eu compactuo. E o que o Senhor está nos ensinando hoje é, não compactue com este século. E aqui é incrível, porque século nos fala de tempo, ou unidade de tempo. É por isso que a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento. Existe uma operação de um espírito comparado a um Deus que atua no tempo. E o que o Senhor está nos trazendo clareza é isso. Existe uma operação no tempo capaz de aprisionar a nossa mente. Mas transformei-vos pela renovação da vossa mente. Transformei-vos significa alterar no estado do sistema padrão. Gente, a palavra do Senhor é capaz de alterar o sistema padrão que opera a nossa mente. Qual é o padrão que opera a sua mente? Sabe, eu vou dar o exemplo daqueles que vivem sobre uma ótica de rejeição. A rejeição, queridos, é como olhos. Eu não vejo. Eu vejo a partir dele. Eu olho as coisas por intermédio dos meus olhos, mas eu não consigo ver os meus olhos. Isso é a obra da rejeição. É a obra da religiosidade. É por isso que hoje eu posso falar assim, Eliane, existem raízes de rejeições que você precisa trabalhar em você. Eliane vai olhar para mim e falar assim, eu não. A rejeição já foi trabalhada em mim há muito tempo. Por quê? Ela vê a partir de.
a partir de uma ótica de rejeição, mas ela não vê a rejeição. Ela vê a partir de uma ótica de religiosidade, mas ela não vê. É por isso que eu falo, às vezes, as pessoas, queridos, só precisam de um amigo. Lá em casa, a gente tem muito essa cultura, né? Às vezes eu brinco com minhas irmãs e falo assim, a gente vê as pessoas cometendo uma má nota, e a Carol, ela pontua para mim, e às vezes eu pontuo para ela. Com falta faz um amigo, não é verdade? Pois isso é coisa de um amigo. Gente, é um amigo que nos pontua a nossa má nota. É um amigo que vai falar assim, manotou. Por quê? Nós vamos precisar, queridos, na nossa caminhada, alguém que nos mostra, através da ótica que estamos vendo as coisas. E quantas pessoas estão fazendo errado, não é porque não tem abertura para transformação. É porque ainda ninguém se colocou na posição para falar, altere a sua ótica. Altere o seu padrão. Altere a sua maneira de ver as coisas. E aí diz, transformai-vos, alterar no estado do sistema padrão, mudança, transformação. Eu queria que você anotasse isso, queridos. A palavra de Deus liberta, mas a glória transforma. A palavra de Deus é a potência libertadora. A palavra de Deus é o que vai liberar um povo à liberdade. A palavra liberta. Mas a glória de Deus transforma. Que a sua palavra seja liberada, mas encharcada da glória de Deus. Quando a glória do Senhor for manifestada pela palavra que Ele colocou dentro de você, haverá transformação. Amém? Então, eu coloquei aí, a glória é a realeza liberada pela palavra no seu interior. O Senhor, Ele coloca, queridos, a palavra dele no seu interior. Você começa a caminhar por novos níveis de revelação e entendimento. Códigos de sabedoria são liberados sobre você. E agora, queridos, uma realeza. Eu vou traduzir isso. O reino de Deus é manifestado em glória através de tudo aquilo que você libera para um povo. Agora, os nossos pensamentos, a cultura que é inserida em nós, nos levará, queridos, ao poder e à transferência. Eu preciso que você dobre a sua atenção aqui. Porque você pode pontuar, Cassiano, como uma cultura do reino me levará ao poder e à transferência. Queridos, poder é força. Poder é força. O reino de Deus te fará fortalecido no espírito. Cassiano, eu me sinto fraco, te falta a cultura do reino para liberar poder ao seu espírito. E quando eu falo poder, eu não estou falando de algo triunfalista, não. Eu estou falando de força. O poder de Deus vai liberar força para o seu espírito. Mas também transferência. Qual é a transferência? Vamos lá. De Cristo para mim. A cultura do reino vai fazer com que Cristo seja tão atrelado a mim, que eu começo a receber dele tudo aquilo que o reino tem para liberar. É transferido de Cristo para mim. Queridos, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo começa a colocar dentro de mim aquilo que está dentro dele. E agora sim, tendo Cristo em mim, eu consigo liberar sobre a terra e um povo. Por que a Bíblia diz que a terra clama
pela manifestação dos filhos de Deus. Porque somente o filho carrega a essência do pai. Somente um filho carrega a genética de um pai. Então eu vou transferir. É isso que a palavra do Senhor, queridos, nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, vamos falar de transferência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 13. Quem vai ler para a gente? Eu leio. Amém? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Queridos, primeira coisa que eu preciso entrar. Valeu, Cadu. A palavra começa a declarar: ninguém despreze a tua mocidade. Aprenda, o Senhor está levantando uma nova geração. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis. Gente, aprenda de fato. O Senhor está levantando um povo que de fato vai viver uma ótica tão profunda em Cristo que se tornará padrão. Calma aí. O que é, queridos, um padrão? É uma base de medida para os próximos. Olha a responsabilidade. A base de medida dos próximos. O Senhor está, de fato, levantando. E aí, queridos, é muito claro para mim a responsabilidade de Paulo e Timóteo. Queridos, a obra de Cristo é uma obra geracional, que seja de filhos físicos ou de filhos espirituais. Olha que interessante. Moisés é aquele que o Senhor chamou para libertar o povo. Mas Moisés, queridos, ele tem muita prática e habilidade em muitas coisas. Ele só não tem uma família bem estruturada. Mas Moisés consegue libertar um povo. Mas Josué é aquele que consegue levar o povo à conquista da promessa. Sabe o que isso significa? Somente aqueles que têm casa estruturada é capaz de estabelecer a promessa. Por isso que eu falo, profeta que é profeta tem que ter endereço. Ministro do Senhor tem que ter endereço. Ah, eu me alimento de tudo quanto é fonte, eu caminho por vários lugares, eu conquisto muitas terras, mas deixa eu te falar, você tem endereço? Pois somente aquele que tem endereço vai conseguir estabelecer e levar um povo à conquista de uma promessa. Então aprenda, seja alguém que tenha endereço. Padrão dos fiéis na palavra. Gente, é profundo na palavra. No procedimento, é novo, mas é irrepreensível. Não há nada que desabone. No amor, ele é profundo na obra do amor. O amor, queridos, é uma arma ativa, mas também é uma obra ativa. Na fé e na pureza. Então é sobre essa profundidade. Mas, voltando para aquele âmbito que estamos caminhando acerca de uma cultura, pois a cultura, ela tem o poder de alterar os padrões mentais. Por isso, prisioneiros de mente. As primeiras prisões que nós precisamos, queridos, confrontar são as prisões que operam por uma cultura. Está lá
em Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Alguém lê para mim, dentro dessa versão aí dos slides? Ezequiel 13, 18. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura, mas caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo? E conservareis em vida almas para vosso proveito? Olha que interessante. O Senhor está confrontando uma estrutura de feitiçaria. E o Senhor, ele começa a responder o povo acerca de uma realidade. Os feiticeiros estão desenvolvendo pulseiras e véus para que haja sedução do povo. E o que o Senhor está declarando é que são véus para as cabeças de pessoas de toda a estrutura para caçar as almas. Os véus da cultura traz a cassação da alma. Gente, os cárceres mais consolidados serão aqueles que roubam a identidade e ocultam a origem do homem. Pois se o homem ele tem a identidade roubada, ele não sabe quem ele é. E se o homem é oculto para ele, a realidade, a origem, ele não sabe da onde ele veio e nem para onde ele vai. Para quem não tem destino, qualquer lugar serve. Porque as pessoas caminham sem destino. Porque as pessoas caminham sem propósito. Porque são cativas dentro de uma cultura que colocou sobre a mente véus que roubam a identidade e ocultam a origem. E aí, sabe o que acontece? Nós precisamos ficar ressaltando para um povo da onde eles veio, para onde eles vão, para onde ele veio, para onde eles vão. Mas é um povo que tem uma memória curta. Por quê? Porque escuta, mas não teve a cultura mental transformada. Esse é o tempo, queridos, de começarmos uma operação de arrancar véus de culturas contaminadas. E aí, para a gente caminhar, eu quero te falar sobre essa operação dessa série que a gente está começando, Deixe o Meu Povo Ir. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou começar em Êxodo, capítulo 1. Alguém lê para a gente aí do versículo 11 ao 14. Êxodo 11 ao 14. Quem lê para a gente? Eu leio. Amém. Então impuseram sobre Israel capatazes, que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades e armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amargaram a vida com dura escravidão. Preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos. Enfim, com dureza, os obrigaram a todos esses trabalhos. Queridos, olha que interessante. Versículo 12 diz: os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhe amargaram a vida com dura escravidão. A nação de Israel, queridos, está sendo forjada em uma terra governada em primeira potência mundial da história aí da Bíblia, né?
Por 400 anos, o povo de Deus viveu submisso debaixo desse jugo de opressão e crueldade. Mas aprenda uma coisa: os egípcios só entraram em guerra com o povo de Israel uma vez. Mas entenda, a operação de opressão dos egípcios são aquelas que vão perseguir por um duro serviço sem propósito. Então eu canso na caminhada, mas eu não produzo. Ou melhor, eu não desfruto. Gente, o não desfrutar daquilo que eu estou produzindo é marca de uma opressão sutil da obra do Egito. Então, entenda isso com clareza. Essa operação do Egito, ela é sutil. E aí eu vou falar com você, queridos, 5 pontos dessa operação. Vamos lá. Essa operação egípcia é a marca de uma escravidão espiritual. Então, o grande objetivo do Egito é, de fato, oprimir e escravizar. Primeira marca: trabalho sem fruto e sem propósito. É a primeira marca. Você pode, queridos, estar produzindo até mesmo em um ministério local. Mas se você caminha sem uma palavra, talvez você está produzindo muito, mas você não está gerando sobre um propósito. Segundo ponto: esgotamento e fadiga. É por isso que a caminhada ela se torna cansada. Cansaço, essa fadiga toda, esse esgotamento. Essa opressão. Terceiro ponto: incredulidade na liberdade. O Egito sempre vai tentar tirar do homem a realidade de que ele pode ser livre. Então ele traz para o homem a incredulidade na liberdade. Quarto ponto: distância do cumprimento da promessa. E, queridos, para mim o último aí, e muito importante: construção de império sem reino. Será, queridos, que estamos construindo para um reino, ou será que nós estamos construindo uma dinastia própria? Existe tantas pessoas construindo, fazendo, direcionando. E aí, a gente observa o seguinte: são pessoas que se levantam para falar: olha, eu tenho uma palavra. A palavra que eu tenho é essa. E vai caminhando naquela palavra. Quando o negócio não dá certo, eu já tenho uma nova palavra. A nova palavra é para cá. Essa aqui é a direção. Aí o tempo passa. Não, o Senhor nos deu uma nova palavra. Essa aqui é a direção da nova palavra que o Senhor está dando. E quando a gente vai ver, Cristo já não é mais a centralidade. A centralidade não é um reino. A centralidade é um império. É uma dinastia, pessoal. Existe, queridos, uma essência verdadeira que o Senhor está inserindo em nós. E aquilo que eu chamo, queridos, a verdadeira essência da filiação. O apóstolo Paulo, ele escreve ao povo, né, de Gálacia, né? E aí, essa essência, queridos, dessa concepção da liberdade é expressa através daquilo que Paulo nos traz. E aí, anote aí para você ler depois, Gálatas 4, versículo 28, 31. Eu vou ler aí, ó. Diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac.
De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas livres. Olha que interessante. Somos filhos. O Senhor nos chamou, queridos, como filho. Filhos não da escravidão, mas da liberdade. Qual, queridos, é a operação da sua mente? Qual é o sistema que opera da sua mente? Pois talvez você fale que esse ano o Senhor já me tirou do Egito, ok, mas o Egito já saiu de você. O sistema egípcio já saiu da sua mentalidade. Êxodo 14, 12. Quem lê pra gente? Êxodo, capítulo 14, versículo 12. Vou ler aqui. Amém? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que obra, gente. De fato, uma obra, Thaís. O povo foi livre do Egito, mas o povo ainda sente falta do Egito. E é tão interessante que eles estão dizendo o seguinte: deixa-nos em paz. Olha que interessante. Seremos escravos dos egípcios. A falsa paz é um povo que sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles ainda. O Egito opera sobre a mente. Esse sistema egípcio, queridos, é o primeiro sistema que a nossa mente vai precisar viver uma transformação pela palavra e uma manifestação da glória. Queridos, foi no Egito que tudo começou. Foi, queridos, sobre a ótica do Egito. Foi sobre a ótica egípcia que o povo começou a experimentar a escravidão. Vamos lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Queridos, mas se foi no Egito que começou a escravidão, foi também no Egito que também nasceu a esperança da liberdade, que o Senhor revelou a sua própria identidade sobre o povo. Olha que Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tiro do Egito, da terra de escravidão. Eu estou falando, queridos, de um povo que experimentou, de fato, o libertador. Esse, queridos, é o cartão postal do Eterno para o povo. Eu sou o libertador. É por isso que nós estamos iniciando essa série, Deixe o Meu Povo Ir. Queridos, por 7 vezes, Moisés se levantou como libertador do povo, declarando: deixe o meu povo. Olha que interessante. Primeiro, deixe o meu povo para que celebre uma festa. Deixe o meu povo para que me sirva. Deixe o meu povo para que me sirva. Deixe o meu povo para que me sirva. Gente, 7 vezes há uma proclamação de liberdade. Pois o 7 nos fala daquilo que é pleno, completo, inteiro. O Eterno tem uma liberdade em plenitude. Hoje nós estamos aqui, queridos, nos reunindo, iniciando essa série para declarar uma liberação de uma voz profética e apostólica sobre um povo. Deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. Aprenda. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser livre. Talvez hoje você faz parte dessa mentoria, desse discipulado. E talvez a sua mente ainda é cativa em tantas coisas.
Qual sistema opera sobre a sua mente? O Senhor quer transformar a sua ótica, alterar a sua mentalidade. Eu quero fazer uma renúncia com vocês aqui, mas antes eu quero te clarear a agenda dos nossos próximos discipulados, para você ter esse entendimento. O discipulado, queridos, nem sempre ele é aberto, ele é fechado para alunos que são em formação e ex-alunos. Então nós estamos iniciando hoje aí uma série, Deixe o Meu Povo Ir. Serão 4 ministrações, hoje é a primeira, Prisioneiros de Mente. Dia 27, nós vamos falar um pouco sobre confrontando a estrutura da Grécia e Roma. Dia 13/3, eu vou falar, queridos, um pouco sobre espírito de Pitom, ação e limpeza do falso profético. Aperta o cinto, a gente tem até uma live, né? Salva aí no YouTube. Mas o Senhor nos trouxe coisas novas aí. Dia 27/3, estrutura da religiosidade e do profano. Gente, vocês vão entender sobre a operação da terra de Edom. Amém? Entenderam? Me manda amém aí. Ok, entendi. Me manda um pombo correio, uma mensagem. Cassiano, eu quero entrar no grupo. Você vai procurar aí, né? Arielle, a secretária do Instituto. Se você não faz parte do grupo da mentoria, não é o grupo aberto Avança Ajudar, não, ok? É o grupo da mentoria. E se você fazer parte desse crivo, né? Eu fui aluno, hoje estou em formação. A Arielle vai te ensinar nesse grupo, ok? Mas aguenta o coração, tem mais novidade. Passa aí, Emily. Eu acho que é a Emily que está hoje, né? Sou eu. A primeira proclamação, queridos, que é liberada é: deixe o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Nós vamos iniciar uma série, e aí, presta bastante atenção. Essas 2 séries vão acontecer juntas. Só que nós vamos abrir um grupo no Telegram, Jesus nas Festas Bíblicas. Então nós queremos te trazer clareza, queridos, não é o judaizar, é essa operação da essência de Cristo em cada festa bíblica. Cassiano, eu quero entender, quero compreender, você vai entender a nossa identidade como avança. Por quê? Hoje o que nós buscamos é a essência da festa. Então nós vamos te mostrar esse calendário, vamos enviar esse calendário, e vai operar assim: primeira ministração, calendário bíblico versus judaico. Qual é a diferença, queridos? Será que isso está judaizando? Queridos, existe um ponto bíblico e um ponto judaico. Então a gente vai começar a primeira aula, calendário bíblico versus judaico. Segundo ponto, portais temporais, é a nossa segunda aula. Terceiro, recuperando a essência. Nós vamos te trazer isso, queridos, a essência das festas. Quarto, festejando com ele, ok? Então nós queremos te trazer uma essência prática, mais encharcada de Cristo. Então a gente vai te mostrar tudo isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Amém? Então nós vamos te clarear toda essa dinâmica. Amém? Arielle está por aí? Ou não? Estou aqui. Cadê? Estou aqui. Aí. Queridos, eu queria muito que vocês entrassem em contato com ela, tá bom? Se você deseja, tanto um grupo quanto o outro. O grupo da mentoria, eu vou mandar o link do grupo, ok? Quem está no grupo da mentoria não precisa procurar ela, não. Eu mando o link hoje ainda, você entra e faz parte do grupo. Agora, você quer fazer parte da mentoria, precisa entrar em contato com a Arielle. Amém? Eu vou passar aqui hoje, o Dani vai ficar responsável em fazer uma renúncia, só que
Eu preciso que você libere a sua câmera. Libere a sua câmera aí. Calma aí. Cadê meu filho? Liberou? Nós vamos fazer, queridos, aqui uma renúncia, uma proclamação sobre a sua vida, para a gente iniciar essa série. Emília, eu vou tentar entrar por uma outra página aí, na turma, só para a gente ver o rosto pelo notebook, ok? Bom? Shalom, povo. Você tá animado? Bora pra guerra? Então, pelo amor de Deus, meu filho, estupa esse peito aí, coloca a cara de leão e vamos pra guerra em nome de Jesus. Não vem com cara de gatinho pro meu lado, não. Amém? Amém? Uhul! Amém. Bora lá, então? Então, eu quero iniciar aqui nessa noite, essa renúncia, com um versículo de Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, como um decreto real, que diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-los estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Eu não sei se você compreendeu a profundidade desse versículo, mas eu gostaria que você declarasse com fé, em nome de Jesus, essa renúncia. Amém? Repita comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e declaro que o Deus eterno é a minha habitação, e por baixo de mim Que é a palavra de Deus. E declaro que o Deus eterno é a minha habitação, e por baixo de mim estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de mim e disse-me: destrua-os. Pela autoridade deste decreto, corto as ligações, desconecto e desligo totalmente as forças espirituais da maldade e dos espíritos que voluntário e involuntariamente estão neste lugar e que estão longe, manipulando e destruindo a minha vida. Que a espada do Senhor passe sobre o meu corpo, sobre a minha cabeça e dos pontos de contato que foram desenvolvidos para serem manipulados por estes seres das trevas. Eu queimo agora, eu queimo agora, pelo poder do nome de Jesus, todos estes pontos que foram abertos, e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estão amarrados todos os poderes das trevas que atuam nessas áreas. Eu declaro, em nome de Jesus, que Satanás e os seus companheiros, sem força, sejam levados agora pelo anjo guerreiro do Senhor, que o Senhor tem liberado a favor do meu ministério, que volte para o lugar de onde saíram e não saiam sem a permissão dele, e que o Filho unigênito do Deus vivo esteja no governo
na minha vida. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero liberar um decreto real. Que o Senhor ele me mostrava pessoas presas dentro de prisões, que para acessar essas prisões era como se elas ficassem num lugar subterrâneo, dentro de um bueiro. Eu via pessoas presas dentro de um calabouço que para acessar ela descia por dentro de um bueiro. E essas pessoas estavam num lugar em uma cela úmida, em qual escorria gotas de água na parede. Com base na palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 45, no verso 2, que diz: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu libero em nome do Senhor Jesus, um decreto real em nome do Senhor Jesus, que todas essas prisões, essas cadeias mentais, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que você que se encontrava presa, venha para fora agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor envie anjos para te arrancar desses lugares de trevas, em nome do Senhor Jesus. E com base na palavra do Senhor, do livro de Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar a liberdade de prisões aos cativos, abertura de prisões aos presos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós selamos esse decreto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está todo mundo vivo? Amém? Amém, queridos? Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Você que tem óleo em casa, vamos fazer diferente. Unge as suas mãos e toque a sua cabeça. Unge as suas mãos. Ah, Cassiano, não tenho óleo de unção, tem óleo de soja, azeite, unge, só não aceitamos óleo de porco, banha de porco. Mas consagra esse negócio aí. Queridos, o Senhor tem nos levado já há alguns anos essa proclamação de liberdade aos cativos. E você que está nos escutando, queridos, ainda não fez escola de libertadores adulto, entre em contato conosco. Estamos abrindo uma escola de libertadores adulto online. E, gente, vai ter escola de libertadores módulo 1, presencial intensivo. 14 matérias aplicadas em um fim de semana. Então, aguenta o coração e venha conosco. Bom, coloque sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero que agora, queridos, nós vamos começar a orar, declarando colisão às estruturas mentais do Egito, as obras de escravidão, os ciclos que vocês talvez não consigam romper. Que esse ano eu não consigo sair da mentira, eu não consigo sair da escravidão, da depressão, da ansiedade. Essa falsa imagem que as trevas implantou dentro de você. Então nós vamos começar a orar, queridos, batendo nisso, amém? Pai, em nome de Jesus, como ministros do Senhor, ó Pai, nós proclamamos agora, anjos ministradores delegados em favor do meu ministério, que sejam liberados aonde os seus filhos estão. Pai, fora da linha de tempo, aqueles que estão escutando online ao vivo, e aqueles que ouvirão posteriormente. Eu declaro, ó Pai, que a voz do Senhor ecoe sobre todas as dimensões. E hoje nós declaramos, as estruturas e fortalezas do Egito agora, comecem a ruir agora, comecem a cair agora. Toda a estrutura egípcia, toda a estrutura de escravidão, pecados de estimação, falsa visão de si mesmo, todas as prisões de ansiedade, medo, pânico, pavor, depressão, nós damos um comando agora, cai em nome de Jesus. Nós arrancamos as escamas dos olhos,
Nós retiramos todas as escamas dos olhos agora, todas as amebas espirituais dos ouvidos, do umbilical nós retiramos agora. E hoje, ó Pai, como ministro do Senhor, nós declaramos: deixe o meu povo ir. Nós declaramos: Yeshua Hamashia é a chave que abre as prisões. E eu declaro que haja, ó Pai, transicionamento de mentalidade, em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, aqui eu encerro com vocês, declarando aqui, eu quero te abençoar hoje, mas eu quero te lembrar, aquele lembrete, sabe? Queridos, Conferência Apostólica e Profética Efatá está chegando. Oh, glória. Gente, vocês não têm noção a violência que o negócio está. Eu acho, queridos, que é o seminário que eu mais tenho gerado expectativa no meu coração. Só para você entender, teremos oficina dos 5 ministérios. A oficina, queridos, tem temas como embaixadas do reino. Vocês vão aprender o campo prático do ministério apostólico, profético, evangelístico, mestral. Gente, terá ministrações de resgate de primogênitos. Mas nós queremos te habilitar também para resgatar. Vocês estão entendendo o negócio? Nós queremos que vocês vivam esse resgate, mas queremos te conduzir a operar sobre a obra desse resgate. Tem uma ministração que o Senhor me deu, o Senhor falou o seguinte: filho, comece a escrever sobre a capa e a honra da porção dobrada, a potência da multiplicação da unção. Eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava aqui no culto, pastor Rony pregando, e ele leu uma palavra, uma passagem, e ministrou, queridos, uma mensagem tão simples, mas tão profunda em Cristo. Aquela passagem muito conhecida sobre a multiplicação dos pães. Nós falamos muito isso, né? Multiplicação dos pães. Mas Cristo, queridos, ele não multiplica inicialmente. O que a Bíblia diz é, ele impartiu. Todas as versões vocês vão ler essa palavra. Impartiu, dividiu, repartiu, deu a eles. Aprenda uma coisa. O que aumenta o fluxo da unção não é o quanto você pede, é o quanto você libera aqueles que o Senhor conectou a você. Nós vamos te ensinar essa operação, aumentando o fluxo daquilo que o Eterno liberou na sua vida. Queridos, corra e faça a sua inscrição. A camisa está terrível. Aquele leão. Gente, Efatá é o tempo de desobstrução dos sentidos. Nós vamos sair dessa empatia do inferno e vamos liberar o reino que o Senhor inseriu a nós. Amém? Queridos, que o Senhor alargue os seus celeiros. Que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos. Que o Senhor abençoe todas as obras feitas por suas mãos. Que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.